pessoal, vamos continuar nossa aula de circunferência do ponto de vista da geometria analítica, tá bom? Essa aula vai ser uma aula exclusiva de exercícios, só resolver algumas questões. Eu quero bater muito nesse ponto em ideias de como fazer as questões. Vamos começar com o problema número 7 da nossa apostila, página 86, tá bom? Questão 7. Bom, diz assim: uma circunferência no primeiro quadrante tangencia os eixos coordenados. Esse tipo de circunferência eu já comentei em aulas anteriores, tá bom? Vamos lembrar disso aqui. Inclusive vou deixar um card com a primeira aula de circunferência para você dar uma conferida caso não tenha visto ou tenha esquecido e queira relembrar. Então a circunferência tangencia os eixos coordenados. Está situada no primeiro quadrante, é desse jeitinho aí, tá bom? Sabendo-se que a distância entre o centro x0 e y0 dessa circunferência e a origem é 3 raiz de 2, então a equação da circunferência é. Olha só, então vamos lembrar da ideia central. Se você quer a equação da circunferência, você tem que focar em dois objetos, o centro e o raio. Nada mais, tem que gastar, direcionar toda a sua energia para encontrar o centro e o raio. Bom, tem uma notícia muito boa aqui, né? A equação da circunferência, vamos lembrar? X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, como ela é tangente aos dois eixos, a vantagem é que o x do centro é igual ao y do centro. Então essa figurinha aqui é um quadrado, que inclusive o raio também vai ser igual ao x do centro e o y do centro. Isso é um quadrado perfeitinho, tá? Porque ela é tangente, então aqui isso facilita bastante. Olha só, a questão deu pra gente que essa distância é 3 raiz de 2. Você já deve estar ligado aí, né? Que é um dos triângulos especiais, aqueles que eu falo tanto. A gente tem um triângulo retângulo e isósceles. A hipotenusa vale 3 raiz de 2. Aí lembrando que aqui o cateto vai ser 3 e 3. Aquele triângulo especial L, L e L raiz de 2, tá bom? Então significa que aqui é 3, aqui também. Ou seja, o raio vale 3. O x do centro, que é essa distância aqui, vale 3 também. E o y do centro vale 3. Quer dizer, o x0 é 3, o y0 é 3 e o raio também é 3. E acabou o problema, né? Já temos o centro e o raio, a equação da circunferência já está pronta. Fica assim: x menos 3 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Vou expandir o produto notável porque nas alternativas está na forma geral, tá bom? Inclusive fica ligado que na próxima aula eu vou falar exclusivamente da forma geral da circunferência. A gente vai aprender a trabalhar com a circunferência com a equação desenvolvida, tá bom? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, igual a 9. Dá para cancelar esse 9 e a gente chega nessa equação. Tá desse jeitinho, vamos ver a alternativa aqui. x2 mais y2 menos 6x menos 6y mais 9 igual a 0, letra A. Beleza? Então, probleminha relativamente simples, né? Nada muito complicado. Vamos fazer da mesma página a questão número 6. Eu vou fazer 3 problemas aqui nessa aula. 2 mais tranquilos e o finalzinho, o último problema, um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, tá bom? Olha só. Essa 6 ainda é tranquila. Em um plano munido do sistema de coordenadas cartesiano usual, a circunferência S possui 2 de seus diâmetros sobre as retas representadas pelas equações. Olha aqui as equações. 4x menos 3y
mais 2 igual a 0. E a outra reta, 3x mais 4y menos 11 igual a 0. Se a medida do diâmetro é 6 unidades de comprimento, a equação da circunferência S é... Olha só, o diâmetro é 6. Diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 6, o raio é 3. Essas duas retas, se você observar direitinho, elas são perpendiculares, mas nesse caso, talvez não seja tão simples de visualizar. Uma dica legal é quando os coeficientes aqui, ó, AX, BY, estão trocados e um deles está com sinal diferente. Se isso ficar complicado para você, é melhor você deixar na forma reduzida, que é o seguinte, que é isolar o Y. Se eu isolar o Y aqui, ou seja, deixar ele para lá, vai ficar 4 terços de X mais 2 terços. E o outro aqui, isolando o Y, vai ficar menos 3 quartos de Y mais 11 quartos. Note que os coeficientes angulares aqui, ó, 4 terços e menos 3 quartos, essas retas são perpendiculares, que um é o inverso oposto do outro. Mas claro que nesse caso não ia causar não ia ser tão importante não. Ele fala que 2 diâmetros da circunferência estão sobre essas retas. Significa isso aqui. 2 diâmetros. Ou seja, se um diâmetro está sobre essa reta e outro diâmetro está sobre essa outra reta, onde elas se cruzam é o centro da circunferência. Lembra que para encontrar a equação da circunferência eu só preciso de duas coisas, o centro e o raio. O raio já tenho, é 3, está faltando o centro. Onde é que está o centro? Onde as retas se cruzam. Como é que eu descubro onde duas retas se interceptam? Igualando as equações, beleza? Então a gente vai igualar aqui. O fato de serem perpendiculares aqui foi só um detalhe, tá? Eu só falei para lembrar, mas não vou usar esse fato na minha questão, tá bom? Então, igualando aqui, eu vou chamar essas retas de R e S. Vou falar assim, R interseção S. Ou seja, quando é que elas se cruzam. Vai ficar assim, 4x sobre 3 mais 2 terços igual a menos 3y sobre 4. Opa, desculpa, aqui é x. Mudei a letra sem querer. Então vai ficar dessa forma. A gente pode multiplicar meios por extremos, né? O 4 passa multiplicando e o 3 passa multiplicando para lá. Vai ficar 16x mais 8. E o 3 multiplicando, menos 9x mais 33. Passa esse 9 para cá, fica 25. Passa o 8 subtraindo, fica também 25. Boa notícia. X é 1. Esse x igual a 1 é o x do centro. E o y, como é que eu descubro o y? Basta substituir na primeira ou na segunda, tanto faz. Vamos colocar na primeira aqui, que é mais fácil, porque não tem sinal negativo, né? X igual a 1, 4 vezes 1, mais 2 terços, dá 2. 4 terços mais 2 terços dá 6 terços, que é 2. Então, o centro da circunferência é o ponto 1, 2 e o raio é 3. Basta substituir aqui e a questão acabou. Vai ficar x menos 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E aí, dessa vez, eu vou deixar para você desenvolver e marcar a alternativa com a equação desenvolvida, beleza? Agora, a gente vai fazer uma questão um pouco mais difícil para a gente finalizar, tá bom? A gente não pode fugir das ideias mais sofisticadas. Super importante. É da página 84, o problema número 6. Vamos finalizar com ela. Dessa vez, eu vou precisar utilizar mais recursos da geometria analítica. Parte de conta, parte algébrica, mas eu vou precisar usar recurso também da geometria plana, tá? Então isso vai fazer muita diferença aqui nessa questão. Olha só.
Então, da página 84 é o probleminha número 6. Diz o seguinte: determinar a equação centro e raio de uma circunferência, até aí maravilha, que passa pelos 3 pontos. Ele está dizendo que tem uma circunferência aqui que passa por 3 pontos. Então, ele deu 3 pontos aí. Olha os pontos. Estou colocando aqui de maneira mais aleatória, tá? Não fica muito preocupado com a minha escala, não. Então vamos colocar aqui 5 menos 3, 3 e 5 e menos 1 e 1. Então, A, B, C. Ele quer saber qual é a equação da circunferência. Resumindo, né? Qual é o centro e qual é o raio. Como é que a gente vai encontrar a equação de uma circunferência que passa por esses 3 pontos? Esse é um problema já um pouco mais sofisticado. Eu não vou dizer que é um problema difícil, porque os raciocínios que nós vamos usar aqui, todas as ideias são assuntos que a gente já conhece. Então, na verdade, é um apanhado de teoria do passado, tá bom? Vamos lá. Resumindo o raciocínio, eu quero a equação da circunferência. Para encontrar a equação da circunferência, eu preciso de 2 coisas: o centro e o raio. Pronto, vou focar nisso, vou direcionar toda a minha energia para encontrar o centro e o raio, tá bom? Aí olha só, como esses 3 pontos estão sobre a circunferência, se eu ligar, vamos falar um pouquinho da geometria plana agora. Se eu ligar esses 3 pontos, eu vou obter um triângulo, certo? E o centro, olha só, estou fazendo a mão livre, tá? Então não liga muito para a qualidade da figura. Não sei se é um triângulo retângulo, obtusângulo, enfim. Mas é um triângulo que está dentro da circunferência. O centro da circunferência, como ela está circunscrita ao triângulo, como é que chama? Chama circuncentro, tá? Centro da circunferência circunscrita. O circuncentro, estou falando bem devagar. O circuncentro, que é o centro da circunferência que eu estou querendo descobrir, de acordo com o meu desenho, meio mal feito, é mais ou menos por aqui. É o ponto de encontro das mediatrizes, beleza? Olha só. Tem uma mediatriz aqui, tem outra mediatriz aqui. Ver quem vai lembrar que danado é uma mediatriz, né? Então, tá aí, ó. Mediatriz tem essa característica, ela passa pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus com o lado do triângulo, tá? Então, olha só, esse ponto aqui, que é o circuncentro, é o encontro de 2 mediatrizes. Então, vamos traçar a estratégia, preste atenção. Primeiro, encontre o circuncentro, que vai ser onde as mediatrizes vão se cruzar. Depois que eu encontrar, isso já é o centro da circunferência. Para encontrar o raio, é só fazer a distância desse ponto que a gente vai achar a qualquer um dos vértices. Qualquer um deles vai ser o raio. Beleza? Então, uma coisa de cada vez. Primeira coisa, encontrar o centro. Depois que eu encontrar o centro, basta fazer a distância entre 2 pontos e aí já acabou a questão, tá bom? Já assim, né? Que vai dar um trabalhinho. Uma coisa de cada vez. Primeiro passo, encontrar uma mediatriz. Você pode estar pensando, e não tem outra mediatriz aqui? Tem. Você pode escolher 2, quaisquer. Eu escolhi essa daqui. Se você tiver a fim de escolher, de calcular essa aqui, fica à vontade, tanto faz, tá bom? Vamos lá, eu vou chamar aqui essa mediatriz aqui de R e essa aqui de S. Uma de cada vez. Então, vamos focar equação de R. Aí você vai dizer, para encontrar a equação de uma reta, eu preciso de quê? 2 coisas. Quais são? Um ponto e o coeficiente angular. Aquela mesma historinha, um ponto e o coeficiente angular. Vamos focar nisso. Qual vai ser o ponto? Esse ponto que eu vou chamar de M.
ponto médio, tá? A mediatriz passa pelo ponto médio. Como é que se calcula o ponto médio? Quando eu falei, é um apanhado de teoria, né? Ponto médio é a média aritmética das coordenadas. Vou fazer junto com, já de cabeça aqui, ó. Média aritmética. Soma e divide por 2. Menos 1 mais 5, 4. Dividido por 2, 2. Aqui, 1 menos 3, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, M é o ponto médio, tá? Soma e divide por 2. Agora a gente vai calcular o coeficiente angular. Veja só. Eu não sei o coeficiente angular dessa reta aqui. Mas como eu tenho esses dois pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular da reta AC. E por consequência, vou descobrir o da reta R porque ela é perpendicular. Então vai seguir essa mesma regrinha, tá bom? Por isso que eu comentei aqui sobre retas perpendiculares. Então vamos lá. Como é que eu faço para calcular o coeficiente angular de uma reta se eu tenho dois pontos? Δy sobre Δx. Tá vendo que eu falei sobre essa questão ser uma revisão geral? É por isso. Uma pergunta tão pequenininha, né? Esconde tanto conhecimento por trás. Vamos lá. Coeficiente angular da reta AC. Δy sobre Δx. Δy. Menos 3, menos 1. Δx. 5, menos 1. Aqui vai ficar menos 4 sobre 6. Menos 2 terços. Bom, se o coeficiente angular da reta AC é menos 2 terços, o coeficiente angular da reta R, que é perpendicular, olha aqui, formando 90 graus, vai ser o inverso oposto, vai ser 3 meios. Maravilha. Para encontrar a equação da reta, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Um ponto eu achei, que era o ponto médio. Eu sei que é muita coisa, mas vai passo a passo. Um ponto eu achei, que era o ponto médio, e o coeficiente angular achei também, usando o fato de que a reta é perpendicular. E aí agora eu encontro a equação da reta. Como é que se encontra a equação da reta? Ioiô, M, xoxô. Nossa formulazinha de sempre. O ponto está aqui, y menos y0, menos 1. Coeficiente angular, 3 meios. X menos x0, x menos 2. Passo 2. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o y isolado, porque para encontrar o circuncentro, eu vou precisar igualar as equações. Eu já vou deixar o y isolado. Aqui multiplicando, fica 3x sobre 2. Multiplica aqui, menos 3. Y é igual 3x sobre 2, passa para cá, menos 4. Conseguimos, portanto, encontrar a equação dessa reta aqui, da primeira mediatriz. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ó, do mesmo jeito, para encontrar a equação da reta S. Depois eu igualo as duas para encontrar o circuncentro. Então, bora lá. Equação de S. Aqui eu posso fazer até um pouquinho mais rápido, porque aqui eu vou chamar ponto N. Um eu chamei de M e outro de N, que é o ponto médio. Vou fazer um pouquinho mais rápido porque eu vou só repetir a ideia. Primeiro calculo o ponto médio, então vamos lá. A gente já pode pensar de um jeito mais prático. N, ponto médio de BC. Vamos lá. 3 mais 5, 8 sobre 2, 4. 5 menos 3, 2 sobre 2, 1. O ponto médio é o ponto 4, 1. Agora eu calculo o coeficiente angular da reta BC. Δy sobre Δx. Vai ficar menos 3, menos 5, sobre 5, menos 3. Menos 8 sobre 2, menos 4. Consequentemente, o coeficiente angular da reta S, já que ela é perpendicular, usando o mesmo raciocínio, o inverso oposto. 1/4. Então tá aí agora a equação da reta. Ioiô, M, xoxô, mesma coisa. O ponto é esse. Y menos 1, 1/4, x menos 4. Y menos 1, distributiva.
aqui vai dar menos 1. Opa, botei o menos 2 vezes. Menos 1. Vai cancelar? X sobre 4. Então está aqui a segunda reta. Achei a equação de uma mediatriz, achei a equação da outra mediatriz. Para saber onde elas se cruzam, o que é que eu faço? Igualo as duas equações. Então, vou igualar isso aqui com isso aqui. Vamos embora. Bom, eu vou apagar aqui para a gente não perder o desenho, tá? Acho que fica mais legal. Depois, qualquer coisa, se você quiser copiar direitinho, volta ao vídeo, não tem problema. Igualando as duas, vai ficar o seguinte. 3x sobre 2 menos 4 igual a x sobre 4. Então, multiplica toda a equação por 4 para simplificar. Vai ficar 6x menos 16 igual a x. Então, 5x igual a 16, x igual a 16 quintos. Então, quer dizer que o x do circuncentro é 16 quintos. Para saber o y, lembra que y é x sobre 4, eu posso substituir. Então, se você substituir 16 quintos aqui, o 16 corta com 4, fica 4 quintos. Maravilha. Encontramos, finalmente, depois dessa luta toda, as coordenadas do circuncentro, ou seja, o centro da circunferência. Agora a gente vai calcular o raio. Como é que a gente faz para calcular o raio da circunferência? Se eu tenho o centro da circunferência, para encontrar o raio é só fazer a distância para qualquer um desses 3 pontos. Eu não sei, eu acho que esse aqui é o mais fácil, né? Porque é 1 e menos 1 é mais fácil de fazer. Vamos usar ele. Pode usar qualquer um dos 3. Vamos lá. O raio vai ser a distância do ponto O, que é o centro da circunferência, até o vértice A. Como é que a gente calcula a distância entre 2 pontos? Lá, primeira aula de analítica, né? Delta x ao quadrado, delta y ao quadrado, soma e tira a raiz. Então, vamos embora. Vai ficar 16 quintos menos 1 ao quadrado, 4 quintos menos 1 ao quadrado, que é esse x e o x do ponto A. Muita atenção nessas contas, porque os números não são muito simpáticos, então a gente pode errar com facilidade. Aqui menos com menos vai dar mais. 16 quintos mais 1 dá 21 quintos. Elevando ao quadrado, 441 sobre 25. E aqui vai dar menos 1 quinto elevado ao quadrado, 1 sobre 25. Então vamos lá. O raio é a raiz quadrada de 442 sobre 25. Não é dos números mais bonitos, né? Mas é o valor do raio. A equação da circunferência, que é o que a gente queria, finalmente, depois dessa guerra para encontrar, substituir aqui 16 quintos e 4 quintos também, tá bom? Então fica x menos 16 quintos ao quadrado, y menos 4 quintos ao quadrado, igual a 442 sobre 25. Essa é a equação da circunferência no modo reduzido, tá bom? Às vezes desenvolve isso aqui para ficar na equação geral. Eu vou fazer na equação geral, bora lá. X ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou fazer a conta toda aqui. Y ao quadrado, 8y sobre 5, quadrado do segundo. Só para mostrar para vocês como é que ficaria. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente pode multiplicar toda a equação aqui, vamos dar uma simplificada por 5, já eu faço isso. Vou deixar aqui o y ao quadrado aqui pertinho, 32x sobre 5, menos 8y sobre 5, e aqui vai ficar, vamos lá, 256 menos 16, 276. Menos 442, 170 sobre 25. Dá para simplificar por 5 aqui.
vai ficar 34 sobre 5. Multiplica toda a equação por 5. Não é das maneiras mais lindas aí de uma equação da circunferência, mas está pronta essa equação, beleza? A gente podia ter parado aqui, mas aí eu fui até a forma geral, já querendo adiantar que na próxima aula a gente vai ver o estudo da circunferência, mas agora na forma geral, tá bom? Ideia, não tem muita ideia nova não, a gente já passou por quase tudo. Tem uma coisinha, duas coisinhas que eu quero falar ainda de ideia para resolver a questão, mas a diferença é que na próxima aula a gente vai trabalhar com as equações desenvolvidas, tá bom? Fica ligado, bons estudos, até a próxima.